Produzir um texto acadêmico não é fácil. É tarefa bastante complicada e requer, claro, muita leitura, pensamento crítico e originalidade. Agora imagine, depois de todo este esforço, descobrir que seu trabalho foi copiado e publicado por outra pessoa sem lhe dar o devido crédito. No fórum de hoje nós vamos conversar sobre o plágio acadêmico. Aqui no estúdio do programa eu recebo o professor de Bioquímica Médica da Universidade de Brasília, Marcelo Hermes, e o advogado especialista em direitos autorais, Ulisses Machado. Bom, antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem produzida pela nossa equipe da TV Justiça sobre justamente este assunto. Livros, filmes, músicas. Na era digital, não é preciso mais sair de casa para ter acesso a tudo isso. Com apenas um clique, a internet oferece uma infinidade de opções, que muitas vezes significam também economia. Informações e diversões que antes só poderiam ser compradas, hoje estão disponíveis na rede. Mas é preciso lembrar, as regras sobre os direitos autorais valem também para a internet. O plágio é crime previsto no Código Penal e pode render até 4 anos de prisão para quem violar os direitos do autor. Bem, inicialmente, obrigado por aceitar o convite da TV X para participar deste programa. Professor Ulisses, vou lhe fazer meio que devolver uma pergunta. O senhor confiaria em um médico que fez um trabalho a partir justamente de uma cópia? Que concluiu lá o seu trabalho? E por quê, né? Bem, essa é uma pergunta difícil de responder. Isso dependeria muito do caso, naturalmente. Mas, certamente, um profissional que é da área científica e não tem capacidade de prospecção científica autônoma, de produzir um trabalho original, certamente ele não vai ser o melhor na especialidade dele, né? Então, assim, se eu pudesse saber disso com antecedência, eu preferiria não. Mas, às vezes, a pessoa não vai bem na vida acadêmica, mas na praxis cotidiana, ela é, ainda assim, excelente profissional. Isso depende do caso. E também não vai chegar no consultório e perguntar qual... O senhor copiou essa tese? Não vai, né? Com certeza. Bem, nós trouxemos aqui o professor Marcelo, professor de Bioquímica Médica da UNB, e aí, claro, essa bioquímica, talvez com essa... Num primeiro momento, pensando que relação isso tem a ver, mas é porque ele é um estudioso, atua e está sempre lidando com esse tipo de trabalho justamente acadêmico. Para estudar, acontece muito, professor? Tem muito plágio nos trabalhos que os professores pedem para os alunos fazer, né, para entregar alguns dias depois. Muito plágio em TCC, né, na monografia, bastante plágio em dissertações de mestrado e eu diria que muito também em teses de doutorado. O problema é que as pessoas elas não procuram, né, para ver onde está o que está acontecendo, né? Você entrega, eu escrevo você me pede para fazer um trabalho e aí eu escrevo lá, te entrego aquilo em papel. Você não vai se dar o trabalho de procurar naquele texto, digitar para ver a origem daquilo ali, né? Tese de doutorado, às vezes, é muito maior, né? Então, fica difícil de se detectar plágio, né? Agora, quando você tem textos que estão no meio virtual, aí já facilita bastante, né? Eu tenho lidado muito, eu escrevo muito sobre esse assunto, não só com o que acontece comigo, né? Eu nunca cito nomes, né? Mas eu gosto de comentar muito o que acontece no Brasil, em outros países, né? Sobre questões de plágio acadêmico. Por exemplo, você já se deparou com uma situação dessa de plágio e qual a sua reação e até... Olha, teve muitos casos, né? Eu peço para os meus alunos fazer monografias em formato HTML, são blogs, né? Então, eles escrevem um blog de um tema que eu passo para eles fazerem já há vários anos, eles fazem isso, sobre temas médicos, né? Obesidade, diabetes. E não é incomum achar trechos plagiados. Teve um caso de uma aluna que ela escreveu sobre abobrinhas da mídia em nutrição, né? Besteiras que a mídia fala. E aí eu achei interessante o blog dela e tal, só que a gente jogou alguns trechos do blog dela no Google, né? Aí não achamos. Aí, quer saber, eu vou botar no Google Translator. Aí apareceu um blog exatamente igual, francês, né? Aí, obviamente, eu tive que dar 0 a ela.
Né? E ela veio me procurar, professor, por quê? Tirei 0. Por quê? Meu trabalho tão francesa. bom, né? Eu não copiei nada. Mas aí o senhor foi lá e justificou, né? Eu expliquei, olha, minha querida, você copiou isso aqui tudo. Não, não copiei, sai francês. Ah, sim, sim. Eu traduzi, mas a prova não é de biologia, não é de tradução. Então é muita cara de pau. Na área de biologia, nas ciências exatas, se procura mais o conteúdo que a forma. Na nossa área, na área jurídica, na área de ciências humanas, a gente olha muito a forma também. E o professor tem mais condição de identificar que um aluno vai indo muito bem e, de repente, vai indo muito mal e começa a escrever bem, de repente, no meio do texto, ou vice-versa. Isso né? também acontece. Tem um tipo de linguagem, de repente, muda. Pelo tipo de linguagem, você vê, mudou aqui demais a qualidade. Aí você já encontra aquilo que você vai googar. E, por incrível que pareça, o professor estava contando aqui um caso específico, mas assim, no início do semestre, eu aviso que faço isso. E ainda assim, todo semestre, aí eu pego ainda fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V, né, que a gente chama copiar e colar. Doutor Luiz, tem uma porcentagem, ou, aliás, como é caracterizada, o que é que nós podemos caracterizar essa fraude, esse plágio? Até que ponto ela é considerada, olha, isso aqui é plágio? Em uma monografia inteira, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, se você tem um parágrafo de 5 linhas, que é ipsis literis, o que foi produzido na obra Paradigma, e não houve citação, não houve uma referência, um tratamento referencial, aquilo como sendo uma citação, isso é plágio. Isso é plágio. Não tem plágio é o aproveitamento da expressão da ideia. E não existe um tamanho para isso. Diziam antigamente que para plagiar uma música copiada não seria plágio se ela tivesse menos que 8 compassos. Já surgiram boatos jurisprudenciais nesse sentido. Não é isso, não existe essa regra na lei nem na jurisprudência. Uma ideia musical copiada, ipsis literis, significa plágio. Agora, esse é um terreno pantanoso. O próprio CNPq fez um manual contra o plágio. Só que o próprio CNPq, sem saber, né, ingenuamente, colocaram lá que o CNPq não considera plágio quando há cópia de trechos substanciais de outra obra. Os substanciais abre espaço para você se questionar na justiça. Então, quanto que é plágio? Então, eu vou contar um caso que aconteceu em Bangladesh, né, de uma tese de doutorado que descobriram que tinha muita na área de biologia, né, e aí descobriram que uma grande quantidade de páginas estava sendo plagiada, né, era cópia, né, e aí fizeram a conta de número de parágrafos e palavras, né, e aí descobriram que ele havia plagiado 18% dessa tese era plágio. Só que na lei do Paquistão não é plágio até 19%. Então, ele estava limpo. Tá livre. Ele era um cidadão honesto. Né? Se 100 páginas, ele só plagiou 19. Né? Na verdade, nós já temos uma geração de professores que foi alfabetizada já com internet. Né? Esses também serão mais complacentes que nós ao avaliar esse tipo de coisa. Mas a realidade é que, primeiro, cada dia se lê menos no Brasil. O jovem estudante não quer ler, tem preguiça de pesquisar e encontra tudo dado ali na internet. O raciocínio dele é: para que é que eu vou escrever de novo se já está escrito aqui? Então, ele acha que é absolutamente razoável fazer um trabalho de compilação. E, ao fazer isso, ele gera textos desconexos, textos que não trazem aquela aura que nós falávamos do Walter Benjamin, a aura original do trabalho, aquele trabalho em que você sente que o autor está falando em cima do salto da razão. É desconexo, é desproporcional, às vezes, o ataque que ele dá a algum determinado problema. E tudo. E nós criamos esse monte de lixo acadêmico que não vai trazer, não vai enriquecer a nossa produção científica. Fica uma repetição e uma coxa de retalho. E você sabe onde começa a culpa? A culpa começa na escola, com o professor que vê o aluno plagiando, colando o outro colega, que para mim cola é plágio. Né? Quando você cola, está lá colando, me passa a questão aí, passa a resposta. Né? E o professor é complacente, deixa lá, você tira lá, vamos supor, você tem uma prova de 10 questões, o aluno copiou 3 questões. O que você faz? 3 respostas.
Eu dou 0, da prova inteira. Não, vamos dar 0 só nessas 3 que ele copiou, porque existe essa coisa da complacência, de ser bonzinho. Se você ser justo, é ruim, né? Você é considerado um conservador, um reacionário. E aí todo mundo tem medo de ser reacionário, você quer ser bonzinho. Eu digo para os meus alunos, olha, se tiver, no trabalho que eles entregam, né? Se tiver um parágrafo copiado, um parágrafozinho, de 3 linhas, você é até mais radical que você falou 5. Eu vou dar 0 no trabalho inteiro, e eu vou denunciar vocês ao diretor da faculdade. Mas eu sou reacionário. Agora reacionário. O professor Ulisses citou a questão de fazer a citação. No seu caso também? Não, sem citar, copiar sem Copiar citar. Não, sem eu falo citar para aí, eles, ou pronto. vocês gostaram demais de um trecho de alguém, ótimo. Pega lá o trecho, cola lá, põe aspas e cita a fonte, problema nenhum. Valoriza a fonte, identifica direitinho, traz ali um conceito. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o fórum. Até mais. Estamos de volta com o fórum e hoje falando sobre plágio acadêmico. Professor Marcelo, as sanções internas, o que as faculdades prevêem ou como é que funciona quando detecta ali o plágio? Não há regras. Eu falo da Universidade de Brasília, que as universidades são autônomas, né? Então não existe regra. Então cada unidade estabelece regras. Então, no caso, a única que eu conheço foi da pós-graduação em Química, que eles estabeleceram regras claras de que plágio é inadmissível, qualquer trecho, e que a tese será devolvida, o aluno perderá o título, entendeu? Então, foi a única medida dura que eu vi na universidade. Então, não há... porque, como eu falei, assim, o plágio, ele tem na graduação, né, no TCC, no mestrado e no doutorado. Daí tem plágio nos artigos científicos feitos até pelos pós-doutores e pelos próprios professores. Professores cometem plágio, e muito, né? Então, não há regras, né? Então, cada professor, né, no caso do plágio, do aluno cometendo plágio, ele não sabe o que fazer. Então, cada professor resolve da sua cabeça. Então, ele vê assim, ele colou, ele plagiou uma página de um trabalho de 50 páginas. Eu vou tirar um pontinho, tira 0,1, tem uns que faz um percentual, quanto que aquilo equivale da nota. Então, ele ia tirar 10, mas ele plagiou 1%, então ele tira 9,9%. Faz uma médiazinha ali e tal. Então, eu acho que não há regras. Então, eu até tive uma conversa no início do ano com o decano de graduação da UNB, de que era importante que se tivesse uma filosofia, né, para orientar o professor, até mesmo para se proteger, porque às vezes o professor pode ter uma reação muito violenta. Tem professores que ficam indignados e se exaltam, né, quando vê um negócio, um plágio, né? E aí isso é até ruim, porque aí depois o professor perde a razão. Então, ter regras, né? Agora, há plágio de professor também. O caso mais famoso é o do professor Andrei Mar, da USP, que ele foi demitido pelo reitor Rodas, né? Foi um escândalo nacional, uma choradeira, dizendo que o reitor foi muito severo, que, no caso, é uma tese de doutorado em que uma aluna havia plagiado imagens de microscopia eletrônica. Ela roubou imagens de microscopia eletrônica de um outro trabalho desenvolvido pelo pessoal da UFRJ. E aí, quando isso foi detectado, né, a aluna perdeu o título de doutora, né, e ele foi demitido. Quando você diz que não há uma regra, mas, por exemplo, internamente há uma regra. Não tem uma regra geral. Cada unidade estabelece a sua regra. Se existir, ou nem estabelece. Como eu falei, o que eu conheço na UNB, o único que eu conheço, que eu escrevo muito sobre isso, as pessoas me contam histórias, eu publico no meu blog, a única que eu conheço é da pós-graduação em Química da UNB, que tem regras. E certamente cada departamento tem sua própria política de acordo com o que cada um na direção do departamento vai entender. Mas é certo, assim, não há nenhuma dúvida de que, detectado o plágio acadêmico, né, isso nós estamos chamando de plágio acadêmico, a perda do título é indiscutível. O judiciário, conforme o caso, nem adentra o mérito da decisão, porque ela é uma decisão acadêmica, uma decisão técnica e é avaliada não objetivamente sob o ponto de vista do mérito da culpa, da intensidade da culpa, da relação de causa e efeito entre o dano causado e o que se pretendia ter como objeto final. O judiciário, em determinados casos, nem adentra esse mérito. Vamos colocar aqui a seguinte situação. Um estudante
para concluir o seu TCC, né, enfim, a sua dissertação, a sua tese, ele vai lá e uma partezinha, ainda que pequena, faça esse plágio, entregue seu trabalho, é aprovado, tenha nota, exerça a sua profissão e daqui a 10 anos alguém descobre. Há alguma punição, por exemplo, nesse sentido, ou também não há previsão nenhuma? Vamos caçar agora o título dele, ele não vai mais ser médico? Não, os casos que eu conheço de cassação do título ocorreram muito tempo depois. Inclusive, os outros pesquisadores estavam compilando trabalhos, buscando fundamentação para outras teses, e identificaram, isso daqui é o mesmo trecho do Bergman. Vamos olhar lá, é mesmo, é igualzinho, fazem a denúncia, o cara já é doutor ou mestre há muitos anos e tudo, e tem o título cassado. Se isso tem uma repercussão também na vida funcional dele, como servidor público ou como empregado, vai de roldão, né? Vai como consequência. E a punição tem um lado, assim, na academia, por exemplo, você recebe recursos públicos para fazer uma pesquisa, tá? Vamos supor uma pesquisa de biologia. Aí você vai lá, faz o trabalho científico, depois tem que redigir e publicar. Mas é muito comum que as pessoas plagiem, façam plágio de trechos de outros trabalhos, né, para justificar as suas conclusões. E publica o trabalho, né? Quer dizer, foi investido dinheiro público para fazer uma pesquisa e o cara publicou um trabalho. E aí o que acontece? A editora, quando descobre que é plágio, o artigo ele é despublicado. Em inglês se usa o termo retraction. Muitas vezes sai nos jornais retratação, mas isso é uma tradução horrorosa. Eu prefiro cassação. O artigo ele é despublicado ou cassado. Então o que acontece? Vamos supor, eu sou o governo e você é o plagiador. E aí eu te dou 100 mil reais para fazer uma pesquisa e você publica um trabalho que custou 100 mil reais esse trabalho e agora esse trabalho foi cassado. Eu acho que você deveria devolver os 100 mil reais com juros, correção monetárias e mais o que eles chamam na América de punitive, né? Damage, né? Mais uma multa, né? Pela essa sua picaretagem e por expor a imagem do nosso país, né? Esse vexame. Pois é, e é muito comum, né? Não só plágio, mas falsificação de resultado. Mas esse não é o caso que a gente está discutindo aqui. Aqui, professor Ulisses, no caso, vou colocar aqui agora uma outra situação. Vamos supor, aquele mesmo estudante lá que foi lá, plagiou na sua tese, na sua dissertação, enfim, aquele mesmo caso que eu contei agora há pouco, só que ele pega um trabalho, e aí com uma talvez boa ou pouca porcentagem, mas isso depois é transformado num livro e é publicado, que é mais ou menos isso aqui. Só que é de uma pessoa, não tem incentivo do governo, nada. É de uma outra pessoa. Nesse caso, há um valor que a pessoa está vendendo esse livro, está ganhando dinheiro com a ideia de outro. Né? Porque às vezes as ideias... Ou com parte da ideia. Ou parte da ideia. Nesse caso, já tem uma punição que pode chegar, inclusive, não só a multa, mas a prisão. Não, eu não conheço casos que tenham chegado a isso e acho que não seria possível chegar. Não, aí vai se resolver isso mesmo em composição civil. Né? O plágio se resolve com composição civil. É como furtar algo de alguém. E nesse não seria, caso, por exemplo, a falsidade ideológica? Não, em casos muito específicos poderia representar, mas as elementares do crime de falsidade ideológica não se comunicam ou não puxam as elementares do ilícito de plágio, entendeu? Elementares de fraude o direito penal é uma coisa assim, muito estrita. O tipo penal é o que é. Se você não está ali naquela categoria, não está, compreendeu? O princípio da reserva legal. E nesse caso não se resolve dessa forma. E, aliás, é bom que não se resolva. Nós temos cadeias abarrotadas, precisamos diminuir o preenchimento dessas cadeias, precisamos diminuir a violência institucional, né, e resolver coisas que podem ser resolvidas com o direito civil, o velho e bom direito civil, de forma a tratar a responsabilidade, né, pelo não cumprimento daquela obrigação de respeitar o direito do outro. Nada como atacar o bolso do plagiador. O bolso é bom. Já que ele ganhou um dinheiro com aquele livro publicado a partir da ideia de alguém. Agora, professor Marcelo, eu imagino e acredito que realmente seja comum você ter o mesmo pensamento que uma outra pessoa
Claro, talvez não seja tão à risca, né? Mas é comum, por exemplo, uma determinada pessoa falou assim, engraçado, há um tempo atrás eu pensei nisso aí, olha, agora teve alguém que veio aqui e colocou isso em prática, ou publicou algo sobre isso que eu havia pensado há 3 anos, mas... Então, e aí vamos publicou antes? Agora vamos imaginar a situação que alguém pensou num determinado tema, eu dei um tema, né, para o aluno Marcelo, dei o mesmo tema para o aluno Ulisses, os dois têm mais ou menos a mesma linha de raciocínio e descrevem ali algo muito parecido. E aí, talvez não pode haver uma confusão entre aquilo que é original e aquilo que é simplesmente parecido ou plágio? É possível, é possível. Agora, assim, eu não saberia dizer, no caso, né? Depende muito do tema. Por exemplo, às vezes eu dou prova que eles podem fazer em casa a resposta, parte da resposta, uma ou duas. E às vezes Você também está querendo induzir a erro, né? Só que eu uso perguntas muito abertas, não é uma pergunta muito simples, entendeu? Então, não tem como, é impossível que as duas pessoas desenvolvam o mesmo raciocínio. É quase impossível, porque são muito abertas. E quando desenvolve um raciocínio muito parecido, a gente já sabe que ali houve, né? Agora, quando começa a ter um copiar parágrafo do outro, aí a gente, obviamente, já sabe que é a questão do plágio de ideias e o plágio de palavras, né? Que no caso na área penal, né? Na área discussível, né? Desculpa. O que é crime seria o plágio ou seria eu não sei, seria o plágio de palavras, não de ideias. Mas nós, na academia, a gente pune o plágio de ideias. Né? Se eu tenho uma ideia, eu publico uma ideia sobre um determinado fenômeno biológico, tá certo? Que é uma ideia muito importante. E aí uma outra pessoa fala dessa ideia e não cita, dependendo da forma como é feita a menção a essa teoria, isso é muito mal visto na academia, a ponto do artigo que esse cara publicar ser cassado. Né? Eu mesmo já participei de bancas, né, internacionais, que é tudo feito por a gente por e-mail e tal, né? Como eu falei, eu sou editor de revistas, e se decide tirar o artigo porque ele copiou ideias e não citou. Agora, um terreno pantanoso, porque muitas vezes um assunto pode ser tratado, mesmo sem ter o mesmo indutor, como você sugeriu, né? Um professor dando a mesma ideia para 2 alunos, e, de repente, os dois desenvolvem um trabalho parecido. É nebuloso porque, mesmo sem essa indução única, acontece uma sincronicidade. Sim. A teoria do caos, por exemplo, ela surgiu com sincronicidade no Texas, na Rússia e na Europa, simultaneamente. E depois esses cientistas se reuniram e juntaram e formularam a totalidade da teoria do caos. E olha, o estado da arte levou a que 3 ou 4 cientistas ao mesmo tempo chegassem a conclusões muito próximas. A lei, falando do plágio, o plágio cível mesmo, o plágio autoral, a lei de direito autoral não protege ideias, ela protege a representação dessa ideia. Entende? Então, às vezes você tem um esforço equivalente desses 2 alunos hipotéticos a que você se referiu, fazendo 2 trabalhos maravilhosos, e você vê que os 2 chegam a conclusões próximas de forma absolutamente original. Eu acho que isso não pode ser punido. Não seria justo você punir 2 pessoas que, por esforços legítimos, chegaram a bons resultados, em separado. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o professor Marcelo Hermes. Muito obrigado pela presença, também pelos esclarecimentos ao professor Ulisses. E você também pode rever este programa no site da TV Justiça, o endereço é www.tvjustiça.jus.br. Você também pode enviar a sua sugestão para o programa. O e-mail é forum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.